Boa noite. Dizia eu que é um dia muito importante para mim, porque a mensagem que vamos partilhar esta noite, eu creio que é talvez uma das mensagens mais importantes no contexto da missão da Igreja, no contexto dos eventos finais e no contexto do final do grande conflito. E por isso eu sinto muito prazer em poder partilhar esta mensagem. Primeiro, sinto muito prazer porque Deus me deu o privilégio de ter tomado conhecimento desta mensagem. E como eu contei ontem, ao dar o meu testemunho, realmente quando eu comecei este estudo, o objetivo que eu tinha era comprovar exatamente o contrário daquilo que eu vou pregar esta noite. Foram 7 anos em que o Espírito Santo esteve a labutar para me convencer e em que eu resisti de várias formas, pela paixão, pela razão, mas fico muito feliz de ter chegado ao conhecimento daquilo que eu lhes vou falar esta noite e que na realidade foi aquilo que eu aprendi também em toda a minha vida de igreja e que eu tentava de certa forma refutar. Eu queria que avançássemos muito rapidamente, com um resumo bem rápido. Nós ontem falámos sobre a origem da música, sobre Lúcifer no céu como o maestro do coro dos anjos e como sendo o maior especialista em música à face da Terra nestes últimos 6.000 anos. Depois falámos sobre a evolução da música ao longo dos tempos, falámos sobre os vários estilos musicais do chamada música clássica, os descobrimentos, o encontro das músicas afros, índias e europeias, o nascimento do blues, do swing, do jazz, a divisão entre os afro-americanos para o lado espiritual e para o lado mundano, e o surgimento do rock and roll. E a base do rock and roll como sendo a estrutura que está na base da mudança musical da nossa sociedade desde os anos 60. Depois nós vimos como, desde o princípio, o rock and roll... eu não disse uma coisa muito importante. Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era, é considerado como o santo padroeiro do rock and roll, pelas próprias revistas da especialidade. Ou seja, o santo padroeiro deste estilo de música é o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era. Falámos sobre as estratégias que estão por trás do rock, da sua origem, os seus ícones, como sempre estiveram ligados ao satanismo e cumpriram a agenda de preparação da Nova Era. Vimos aqui no álbum dos Beatles o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era, e eles cantando, dizendo que foi há 20 anos atrás que o Sargento Pimenta, já vamos entender até porque o Pimenta, o Sargento Pimenta ensinou à banda o que é que ela havia de tocar, ou seja, disse qual é a mensagem que era para ser passada. Vimos vários simbolismos também satanistas na capa dos Beatles. Falámos sobre o seu paralelo com os Rolling Stones e falámos acerca de todas as revoluções que eram necessárias
para mudar a nossa sociedade até chegar à nova era e ao surgimento do Anticristo. E o que vamos agora ver, eu quero dizer-vos que até aqui só aquela primeira página de passagens é que era uma coisa religiosa. Tudo o resto foram citações dos músicos, das bandas, das revistas da especialidade e não tem nada a ver diretamente com religião. É o que essas pessoas afirmam. E agora, esta fase que vamos entrar são resultados de pesquisas científicas de várias universidades e apenas são dados técnicos. Então, nós não estamos aqui a falar de religião. Apesar de fazermos um paralelo com o lado religioso, as fontes e os dados que estamos a apresentar são dados científicos, históricos, factuais ou citações. Música é algo criado, segundo acreditamos, por Deus e comprovado cientificamente como algo que tem um efeito. Eu diria que hoje talvez seja o dia mais importante de ter a caneta e o papel à mão. Vai ser para muitos esclarecedor. O meu objetivo, como eu disse, não é apresentar isso na perspectiva de um músico. Eu não sou músico, apesar de ter estado envolvido em vários grupos musicais ao longo da minha vida. Eu sou um curioso, não sou um músico. Componho alguma coisa, faço alguma coisa, mas são tudo brincadeiras de quem gosta de música. O que vamos falar, eu espero que seja bem simples e claro para qualquer leigo. Música tem os seus efeitos. A música é composta basicamente por 3 componentes: a melodia, a harmonia e o ritmo. Para os leigos eu vou explicar o que isto é. Melodia é quando eu ponho uma sequência de notas e ela forma uma ordem. Por exemplo, se eu cantar lá, 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 tenho uma melodia. Harmonia é quando há 2 melodias que ao mesmo tempo soam bem. Por exemplo, enquanto eu canto lá, 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 alguém canta lá, 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 lá. Se harmoniza, é uma harmonia. Se não harmoniza, está desafinado, como se costuma dizer. Ritmo, as pessoas pensam que ritmo é tambor ou bateria. E às vezes se dizia, na minha igreja não entra música com ritmo. Se não entrar música com ritmo, não entra nenhuma música, porque todas as músicas têm ritmo. O ritmo, ele define o andamento da música, a velocidade a que a música se processa, basicamente. Então, o que as pessoas às vezes querem dizer é a enfatização do ritmo. E já vamos entender a diferença, não é? Mas o ritmo, ele define a velocidade, digamos assim, a que a música se processa. Agora, interessantemente, se nós repararmos, temos aqui como que uma tripartidarização. Interessantemente, o indivíduo também tem uma componente de 3. A divindade também tem uma componente de 3. O santuário também apresenta um processo de 3 passos. A salvação se processa em 3 etapas. Será que há alguma coisa aqui que tem a ver com a dimensão e o equilíbrio do indivíduo? Já vamos ver. A música também tem uma mensagem. Eu não pus no primeiro fator, porque há músicas que não têm letra na estrutura da música, mas mesmo essas poderão ter mensagem. Então, eu estou a colocar assim. Ela se propaga com um volume, é preciso que haja algum volume sonoro, porque senão não se ouve essa música, e ela também tem tons. Pode estar num tom mais alto, num tom mais baixo, uma dinâmica, a tonalidade da música, também o tom da melodia que estamos a ouvir, não só em termos de escala, mas na ênfase que a música tem, no sentimento que ela transmite. E reparem só, interessantemente, se lembram, aqueles que estiveram com atenção ontem, o Papa Gregório quis elevar a espiritualidade. E o que é que ele fez? Trouxe o canto gregoriano, que era como?
uníssono. Essencialmente só tinha melodia, não havia uma melodia diferente a harmonizar, ou seja, não havia harmonia. Havia harmonia no sentido de que as vozes estavam harmónicas, mas não havia harmonia de várias melodias. Porque a melodia, ela estimula a parte espiritual do indivíduo. A harmonia, ela estimula um processamento de vários sons, dinamiza a nossa parte racional ou intelectual. E o corpo, eu acho que ninguém tem dúvida se eu disser que o corpo estimula ou é estimulado pelo ritmo. Tudo no nosso corpo tem ritmo. O coração tem ritmo. Se vem o autocarro, começa a bater mais depressa. O nosso caminhar tem ritmo. Não conhecemos ninguém que caminhe assim. As pessoas andam compassadamente. A fala tem ritmo. As pessoas que gaguejam, elas têm a arritmia da fala. Tanto que há alguns aparelhos que podem ajudar nesse aspecto. Portanto, são questões de ritmo. O cérebro tem ritmo. O processamento da circulação tem ritmo. Tudo o que tem a ver com o lado físico tem ritmo. Então, Deus criou a música para estimular as nossas 3 dimensões. Aquilo que faz de nós indivíduos. Indivíduo significa aquele que não se pode dividir. Então, estas 3 componentes são essenciais no estímulo do indivíduo. Agora, a mensagem tem a ver com a assimilação do conteúdo que essa música nos quer passar. O volume tem a ver com o temperamento que se imprime a essa melodia, ou harmonia, ou à música, e os tons têm a ver com a disposição. Isso aqui não tem nada de mais, são apenas uma análise, é apenas uma análise fisiológica da música, digamos assim. Agora, se a música tem um efeito, e se nós vemos que ela tem uma interação com as nossas dimensões como indivíduos, significa que ela tem que também respeitar alguma lógica no sentido das várias dimensões que o indivíduo tem. Então, poderíamos considerar que existem pessoas que podem ser pessoas equilibradas ou pessoas desequilibradas. E também existem pessoas que podem ouvir música equilibrada e música desequilibrada. Se nós termos 3 dimensões, vamos parar para pensar assim. Se nós vemos que a melodia estimula a parte espiritual, a harmonia a parte mental e o ritmo a parte corporal, então numa música, tal como no indivíduo, qual é a parte mais importante do indivíduo? O espírito, a mente ou o corpo? Quem deve dominar? A parte espiritual, obviamente. Então a parte espiritual deve dominar a parte mental, a parte espiritual e mental devem dominar a parte corporal, senão não passamos de animais. Os animais são dominados pelos seus ímpetos, pelas paixões. Chega a época do cio e a parte mental não controla nada. A parte espiritual, muito menos, não é? Reparem, então, para uma música ser equilibrada, ela deve ter melodia acima da harmonia. A ênfase deve estar na melodia e não na harmonia em si só. Tanto que se virem as pessoas que cantam à capela, se a melodia principal ficar muito inaudível, há tendência de se desafinar. Quem canta aqui sabe o que eu estou a dizer. Se não se ouvir bem a voz principal, o soprano, normalmente, há tendência de não parecer que está tão harmónico. Também, se a parte espiritual na nossa vida não der a tónica principal, não seremos pessoas equilibradas. E ambas devem dominar a parte rítmica. Já a música desequilibrada, ela inverte este valor. Porquê? Porque se ela dá maior ênfase ao estímulo corporal, ela vai fazer com que haja maior evidência da nossa parte física sobre a nossa parte mental e espiritual. Por exemplo, perguntaram a Michael Jackson, o falecido Michael Jackson, como é que ele compunha.
E ele disse, primeiro eu encontro uma estrutura rítmica original. Depois eu coloco uma sequência de acordes harmónicos. E depois eu arranjo uma melodia para aquilo. Ou seja, ele primeiro trabalha o estímulo corporal, depois a parte racional, e aquilo que tem o estímulo espiritual fica lá para o fim. Reparem numa coisa muito interessante. Se ouvirmos uma música rap, qual é a principal ênfase que vamos ouvir? Rítmica. Ou seja, toda a ênfase daquela música está na parte rítmica. Quando chega à parte melódica, o que é que acontece com a parte melódica? Não existe, é falada. Gotta tell you what I know, gotta go, gotta care. Baby. Fica sempre destituída de estímulo espiritual. Como é que alguém que passa constantemente a vida a ouvir este género de música pode ter ênfase, estímulo para as coisas espirituais? Já viram videoclipes de rap? Eu descobri uma coisa. Se fumarmos droga não precisamos trabalhar, porque naqueles videoclipes fumam muita droga e têm tudo. É carros, é piscinas, é mansões, é tudo o que quiserem. Estão a ver? Já viram algum videoclipe de rap com os indivíduos a trabalharem? Nunca vi. Enfim, reparem, essas coisas apontam, apostam, investem nas coisas carnais e não nas coisas espirituais. Bom, mensagem. Numa música equilibrada, principalmente se for religiosa, a mensagem é a coisa mais importante que podemos encontrar. Já numa música desequilibrada, ninguém está nem minimamente preocupado com a mensagem. Já foram, por exemplo, a um concerto, um show de heavy metal, ou já ouviram uma música de hard metal? Ninguém percebe nada do que ele diz, não sabe quando é que... Não sabe quando é que é a guitarra, quando é que é a voz. E ninguém está preocupado com a letra. Já viram alguém preocupado com a letra? Ai, que letra tão bonita. Não é? As pessoas não estão preocupadas, elas estão a sentir a música mais do que a intelectualizar, a racionalizar ou a espiritualizar a música. Então, a música equilibrada, ela dá ênfase à mensagem. A música desequilibrada não está preocupada com isso. Ela abafa a mensagem com as emoções, com a parte rítmica. A música desequilibrada e a música equilibrada também tem uma outra diferença. A música equilibrada se propaga com um volume equilibrado. Já a música desequilibrada se propaga... Todos sabemos como é que é. Alguns têm vizinhos, não é? Chega ao domingo e temos que ouvir todos os gostos musicais do bairro. Reparem, é interessantemente eu nunca vi ninguém a ouvir música clássica assim. Tchan, 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 tchararam, tchararam, tchan, tchan, tchararam. Nem ouvi nunca ninguém a ouvir rock assim. Tranquilamente. Parece que essa música, e isso está estudado fisicamente, os estímulos que nós recebemos obrigam a uma libertação de energia, de dinâmica, de movimentação. E a pessoa não consegue ficar parada. Ou começa a mexer o pescoço, não é? Eu até costumo dizer que o rock faz a boca torta. Não sei se vocês já repararam que algumas pessoas ouvem rock assim. Então, esta música obriga automaticamente a uma liberação e também ao volume. Interessantemente, um fenómeno não tão visto ainda em Portugal, mas já começa. Se vocês repararem, as igrejas que adotam um estilo de música na linha do rock, do pop, têm tendência a pôr volume alto nos seus hinos. E eu não sei se as pessoas pensam que é assim que se vai fazer o alto clamor, se tem alguma coisa a ver com isso, mas há uma necessidade de aumentar o volume com este estilo de música. Tons. A música equilibrada tem tons dinâmicos e equilibrados.
Já a música desequilibrada tem tons monótonos e desequilibrados. Eu acho que até aqui não está nada de mais, não é? Óbvio, a equilibrada é equilibrada e a desequilibrada é desequilibrada. Por exemplo, reparem numa música chamada clássica. Eu não estou a dizer que todas as músicas clássicas são boas. Estou só a dar exemplos porque elas são músicas que existiram antes da Revolução dos anos 60 e, por isso, não estão nessa mesma estrutura. E é por isso que eu estou a dar exemplos. Imaginemos uma música clássica.